Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Você está aqui na TV Bom HD, canal 6 da NET Claro Montenegro, também transmitindo pelas redes sociais. Você encontra a TV Bom HD no Facebook, no Instagram e no YouTube. Procure lá e siga a nossa página. Eu sou Valdair Silva e hoje vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A síndrome aí que vem atingindo índice bem preocupantes aí. Os índices são muito preocupantes no crescimento do autismo em todo o mundo, né? Então essa síndrome atinge muitas crianças, né? Então é importante a gente falar sobre a conscientização, né, de como conviver, né, com uma pessoa com autismo. E nós estamos aí no mês de abril, que é o mês, né, que é falado mais, né, da conscientização, da importância, né, da sociedade estar consciente, né, na convivência com os diferentes, né? E dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, nós vamos trazer aí algumas matérias falando um pouquinho sobre essa síndrome. Mas antes disso, eu quero lembrar aqui os nossos apoiadores do programa Diversidade e Inclusão, e na sequência a gente vai às matérias. Supermac aqui no centro da cidade de Montenegro, sempre com grandes promoções. Tem o IMEC Mais também, que você acessa, cadastra o CPF e a partir daí você pode receber aí os descontos especiais do IMEC Mais. O Sicredi Ouro Branco, Sicredi aqui no centro da cidade de Montenegro e também no bairro de Timbaúba. Abra sua conta no Sicredi, e a partir daí você vai receber todas as orientações da equipe do Sicredi. Então, o Sicredi Ouro Branco, aqui na rua João Pessoa, no centro da cidade de Montenegro, e no bairro de Timbaúba, na avenida Júlio Render. Toda a atenção aí da equipe do Sicredi. Mestre do Frango Montenegro, aqui no centro da cidade de Montenegro também, na rua Santos Dumont, 1516, ali pertinho da Praça dos Ferroviários, você encontra o Mestre do Frango. E também aí no Facebook. Ali no Facebook você procura lá Mestre do Frango Montenegro, você vai encontrar, e ali você encontra as formas de como fazer o seu pedido, as delícias do mestre. São várias opções ali de pedido, de combos que você pode pedir aí do Mestre do Frango. Então a gente vai logo na sequência aqui para a primeira matéria da TV Brasil, que fala sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Na sequência a gente vai trazer outras matérias também. Vamos lá. O autismo afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Quem sofre do transtorno tem uma maneira própria de se comunicar. Mas isso não significa que essas pessoas não estabeleçam relações sociais e afetivas. No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, é fundamental desmistificar esse e outros pontos. O menino navega sem reagir aos estímulos externos, até que num dado momento a animação mostra como o cérebro dele funciona. É um jeito bem diferente de perceber e se relacionar com o mundo. O vídeo é de uma campanha da Federação de Autismo de Madrid, na Espanha, e explica bem como funciona a cabeça de uma pessoa com o espectro autista. Só que, como o nome diz, é um espectro. Portanto, cada autista tem um grau próprio. É como se fosse uma régua. Então nós temos pessoas com autismo leve, até com autismo severo. Dentro dessa régua, dentro desse espectro, nós temos vários níveis. Por isso que a gente diz que é um transtorno muito subjetivo e individualizado. A Poliana tem 20 anos, é estudante de engenharia de bioprocessos no Paraná e é autista. Também é ativista pela causa. Quando você recebe o diagnóstico, é muito importante que você se identifique com pessoas iguais a você,
para que você entenda que a tua realidade não é algo totalmente discrepante, que você não é um alienígena no meio daquilo tudo. Não mesmo. No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado hoje, vale salientar que os autistas têm um jeito próprio de se relacionar afetivamente com a família, amigos ou parceiro. Para mim é uma coisa um pouquinho complicada me relacionar com as outras pessoas. Não é que eu não queira ou que eu não me importe, que é algo que está muito enquadrado no senso comum, né? Que o autista vive no próprio mundo, que ele não tem empatia em relação aos outros. A questão é que a gente tem um pouquinho de dificuldade para chegar no mesmo ponto que as pessoas neurotípicas chegam. As pessoas que estão ao redor, que estão convivendo com essas pessoas, são o principal elo que elas têm com o contexto social. Então essas pessoas precisam estar preparadas para poder ajudar. Essas pessoas mais próximas, elas vão fazer esse elo, por isso elas precisam sim ser capacitadas para poder, lidar de forma mais tranquila com esse autista. A Turma da Mônica tem agora o personagem André, que é autista. E toda a turminha já sabe que a melhor forma de combater o preconceito sobre como se relacionar com ele é o conhecimento. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André! Então aí vocês acompanharam essa matéria da TV Brasil falando sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Eu vou trazer uma outra matéria, também da TV Brasil e do Repórter São Paulo, que fala também de como identificar. Nessa próxima matéria a gente vai trazer algumas características e como identificar essas características. Vamos lá, a matéria do Repórter São Paulo, TV Brasil, e na sequência a gente volta aqui. E olha, hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Estimativas apontam que há no país cerca de 2 milhões de pessoas com a síndrome, mas não há dados oficiais. Em Bauru, crianças e adolescentes com autismo são atendidos pela Associação de Parentes e Amigos dos Portadores da Síndrome. Vamos ver. Augusto tem 10 anos. Ele foi diagnosticado com autismo aos 7, quando começou a ser alfabetizado. O garoto nasceu prematuro, teve várias complicações e ficou com atraso neurológico e motor. Por conta disso, os sinais do autismo acabaram passando despercebidos. Quando chegou na idade escolar, com 6, 7 anos, ele começou a me dar muito trabalho na escola, né? E aí a gente começou a ficar mais atento, prestar atenção. E através de um amigo, que tem um filho aqui hoje, que eu conheci a associação. O ideal é procurar ajuda médica. A AFAPAB também faz um atendimento inicial, com testes capazes de identificar características do autismo. Aqui eu utilizo bastante com eles bola, cama elástica, escorregador, para trabalhar força muscular, equilíbrio e coordenação motora, assim, de uma forma geral. Todos os dias, 12 alunos são atendidos aqui na associação, mas esse número poderia ser maior. Cerca de 40 crianças aguardam por uma vaga. A principal dificuldade da associação hoje é conseguir recursos financeiros para ampliar o quadro de funcionários. Cadê a porta da casa? Isso, e agora o telhado? Todo o dinheiro da associação vem de uma parceria com a prefeitura, de doações de pais e da comunidade e de eventos beneficentes. A luta não é fácil, mas os resultados são compensadores. Eu acreditei e assim, a gente abraçou a causa com toda a força. Tá aí, bacana. A gente viu aí que tem fila de espera, mas não é só em Bauru que isso acontece, não. De acordo com a Associação de Amigos do Autista, a AMA, primeira do país para a síndrome, apenas 100 mil autistas recebem algum tipo de tratamento. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, porque a gente está recebendo o Martim Sanuc. Ele é publicitário e pai de uma menina autista, não é isso, Martim? Boa tarde. Boa tarde, Que Márcia. hoje está com 11 anos de idade. Sim. Mas ela foi diagnosticada precocemente. Vocês descobriram bem cedo o problema. Com 2 anos e meio, uma equipe multidisciplinar do Mackenzie fez os testes e chegou à conclusão que ela tinha autismo. E o fato de ter havido um diagnóstico precoce foi bom? Sim. Essa é a grande luta de nós pais e profissionais que trabalhamos com crianças com autismo, que é o diagnóstico precoce, né? Para poder o tratamento ser eficiente o quanto antes. Martim, quando a gente fala em autismo, tem aí casos de autismo mais graves e casos nem tanto assim. Mas existe aí um consenso em torno do que caracteriza essa síndrome, não é isso?
A gente separou aí algumas informações importantes, queria que você acompanhasse com a gente aqui no gráfico, essas informações que ajudam a quem está em casa a descobrir aí o diagnóstico. É a dificuldade na comunicação verbal, também na não verbal e na interação social. Tem também a questão dos comportamentos que muitas vezes são repetitivos e a questão das áreas restritas de interesse. Há também casos extremos de autistas com deficiência intelectual e outros com deficiências mais leves, em que a pessoa não tem deficiência intelectual. Esses sintomas costumam aparecer antes dos 3 anos de idade, mas os especialistas dizem que por volta de 1 ano e meio já é possível fazer o diagnóstico. O autismo é 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. E tem também a questão de como tratar, né? Uma equipe multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, fisioterapeutas e educadores físicos podem, né? Essa equipe pode avaliar e desenvolver um programa para cada um dos pacientes. Depois, o tratamento deve incluir intervenções de psicólogos e educadores. Agora, a família, né, Martim, ela é fundamental para todo esse processo. Porque a gente acaba tendo todo o impacto, né, não só da síndrome, como da síndrome na sociedade, né? O grande problema e o dia importante hoje, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é importante para isso. O maior problema das famílias é o preconceito. Por o autismo não ter a pessoa com autismo não ter uma característica física, atrapalha bastante. As pessoas não entendem que aquela criança é autista e confundem muitas vezes o comportamento inadequado com má educação. E aí quem sofre esse preconceito, não só a criança, principalmente os pais e parentes. E tem a questão da falta de informação, né? Vocês, inclusive, criaram uma revista. A gente tem a revista aqui, ó. Posso pegar? Dá licença? Ó, deixa eu mostrar aqui. Quem é que pode fechar aqui para mim? Qual é a câmera, Fabiano? Onde é que você quer que eu mostre aqui, gente? Câmera 1, tá aqui, ó. Fecha aqui para mim, Anselmo, por favor. Ó, a revista Autismo. Estou mostrando direitinho, Tô, né? Tem quanto tempo que você está com essa revista? A gente está fazendo há 4 anos. São 4 edições. Ela é inteiramente feita com doações, ela é só feita por doações de profissionais e de pais interessados em passar informação sobre autismo, né? Que é bem complicado. Não existe, né, nenhum veículo de comunicação que tratava sobre esse assunto até então. É a primeira revista da América Latina sobre autismo e a primeira do mundo em língua portuguesa. Martim, a gente está com o Dimas Saldi lá na nossa redação, porque o Repórter São Paulo é feito também pelo telespectador, e tem uma pergunta para você. Vamos lá? Oi, Dimas, qual é a pergunta? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Martim, como deve ser a integração social das crianças com autismo e como é o desenvolvimento dessas crianças? Pode surpreender? Eu acho que sim, Dimas. É importante as crianças saírem de casa, os pais enfrentarem esse preconceito e saírem em busca de tratamento, em busca de diversão, em busca de integração social. É importante, porque com isso você tem um desenvolvimento do autista em si. Tem né? cura? Ainda não existe uma cura, né? E nem existe a causa. É por isso que é chamada de síndrome ainda, né? Mas existe o Alisson, que é um editor científico da revista, que ele é um biólogo brasileiro, ele lidera a pesquisa mais importante sobre autismo, feita no Instituto Salk, em San Diego, nos Estados Unidos, uma equipe multidisciplinar também. E cerca de 20 pessoas trabalham, alguns brasileiros, e tem um braço aqui no Brasil, doutora Patrícia Beltrão Braga, que usa aquela pesquisa com células-tronco, baseado em células tiradas do dente de leite das crianças e que podem ser... Pode indicar alguma... eles querem transformar essa célula-tronco em neurônios cerebrais curados do autismo, para poder implantar no cérebro das crianças. Martim, hoje também tem uma boa notícia, que a Casa de Davi, você conhece a Casa de Davi? Sim. É uma instituição que há 52 anos atende aí para atender pessoas com deficiências, e agora eles vão abrir lá em Atibaia um terreno com 42 mil metros quadrados só para atender autista, né? Vai ser exclusivamente, são 114 vagas, se não me engano. Bacana isso, né? É para comemorar. É para comemorar. E o mais importante no dia de hoje é que 750 cidades, 90 países, nos 7 continentes estão com monumentos azuis. Justamente para lembrar da conscientização do autismo. Eu nem sabia, estou todo de azul, que bom. Estou na conscientização, que bom. Conversei aqui com o Martim Sanucchi, que ele é publicitário, pai de uma menina com 11 anos
que tem a síndrome. Boa sorte aí para você. Muito Conte obrigado. com a gente, conte com a TV Brasil, com o Repórter São Paulo, para falar sobre esse assunto. E rapidinho para fechar, quem quiser a tua revista, onde te encontra? É só acessar www.revistautismo.com.br. Tá aí, tá feito o convite. Obrigada pela sua participação. Estou me despedindo dele, mas a gente volta a falar sobre esse assunto aqui. Obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde. Então, aí vocês acompanharam essa matéria do Repórter São Paulo, aí falando sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Agora nós vamos colocar aqui uma matéria da TV Câmara São Paulo, abordando aí uma entrevista com a pedagoga Adriana Boral, no que diz respeito na questão da educação, né, no que envolve a questão educacional aí, envolvendo aí a criança com autismo, né? Vamos lá, a matéria aí da TV Câmara, e na sequência a gente vai colocar mais algumas informações aqui. Criado pela ONU em 2 de abril de 2007, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo visa difundir informações para a população sobre o assunto. O objetivo é ajudar a diminuir a discriminação e o preconceito que atingem pessoas afetadas pelo transtorno neuropsiquiátrico. Bom, para entender um pouco mais sobre essa questão, principalmente sobre o aspecto educacional, eu recebo hoje a Adriana Moral, que é pedagoga do Centro LUME, Instituto de Educação Especial. Tudo bem, Adriana? Obrigado pela presença. Tudo bem, obrigada a vocês pelo convite. Explica pra gente, então, quais são aí as principais características do ensino para um autista? As pessoas com autismo são aprendizes visuais. Então, elas compreendem mais aquilo que elas estão observando do que escutando. Existe um déficit na linguagem tanto expressiva, né, dessa criança se expressar, se comunicar, como da receptiva, de compreender o que o outro está falando. Claro que assim, a gente fala de um espectro, então vai desde um autismo leve até um autismo grave, então vai depender desse nível, né, para saber o nível de compreensão dessa criança. Mas o apoio visual, as imagens, né, ajudam muito a criança a compreender aquilo que desejamos dela, né, aquilo que nós vamos ensiná-las. Como que é feita a avaliação, então, de aprendizagem, né, de uma criança que tem o autismo? A avaliação é sempre multidisciplinar, envolve a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicoterapia, o psicopedagogo, e juntos vão preparar um programa, né, para trabalhar todas as áreas. O ideal seria que todos trabalhassem com a mesma abordagem, se possível até no mesmo local, para ter um diálogo diário. Como é a rotina, então? Como que é a rotina em uma sala de aula especializada? Então, numa sala de aula especializada, a criança chega, ela vai ver tudo que ela vai fazer durante o dia. Então, a questão da previsibilidade diminui a ansiedade, né? Conforme a criança vai fazendo as atividades, ela vai retirando os cartões que simbolizam aquela atividade, então vai dando uma noção de tempo. A sala, ela é preparada para favorecer o aprendizado, então é uma sala clara, onde ela vai saber qual que é o lugar do trabalho, qual que é o lugar do lazer, o lugar da leitura. Então, o próprio ambiente de estudo, né? Então, essa previsibilidade também do ambiente favorece muito o aprendizado. E são salas com número reduzido de alunos, né? No nosso centro são no máximo 6 alunos, e nós temos 4 profissionais dentro de sala de aula. Então, é esse professor e mais 3 auxiliares, né? Então, o trabalho ele acaba sendo muito individualizado, e dentro da escola nós temos também a área terapêutica. Então, as crianças são atendidas também pelo psicólogo, pela fono, então acaba sendo um trabalho bem completo, acaba funcionando como uma clínica escola. E como que é a relação, ou como deve ser a relação familiar junto a esses profissionais? Então, é fundamental para ter continuidade. Então, como as pessoas com autismo têm uma dificuldade de generalizar, então ela aprende aqui comigo, muitas vezes ela não leva esse conhecimento para outros ambientes, né? Então, a ideia é passar para essas famílias como estimular, né, o que está sendo trabalhado, para que essa criança faça também junto com essa família em outros ambientes, em outros contextos. Então, é fundamental essa parceria
para não ficar só na instituição, na escola, na clínica, né? Então, nós estamos preparando essa criança para a vida, né? Então, é fundamental esse trabalho escola e família. Por que é importante a gente ter um dia para se lembrar dessa questão do autista e quais são os desafios aí em relação à discriminação e o preconceito que existe com essas pessoas? É importante esse dia, que eu acho que não só o dia, mas o mês de abril, né, fica marcado, que é o mês do autismo. A mídia, né, acaba se focando aí nesse transtorno, e é super importante a questão da conscientização para melhorar esse preconceito. Então, normalmente a criança ou o adulto, né, se fala muito em criança, mas nós temos aí os adultos, idosos. Quando tem apenas o autismo, essa pessoa não tem uma característica física diferente, né? Você percebe pelos comportamentos, né? Pela comunicação, e muitas vezes as pessoas não sabendo, né, que ela tem o autismo porque não está no rosto dela, acabam achando que é uma criança ou um jovem mal educado, né? E isso acaba gerando aí uma situação difícil para a família acaba muitas vezes deixando de sair, né, com o seu filho, com medo aí do julgamento das pessoas, né? Então, o quanto é importante a gente informar para que diminua esse preconceito e automaticamente melhore a qualidade de vida dessas pessoas. Bom, e vai ter uma caminhada aí de conscientização que vocês, inclusive, estão ajudando a organizar? Como que vai ser? Explica Essa caminhada vai ser agora, domingo, dia 7 de abril. Vamos iniciar ali na Associação Sabesp, que fica na frente do Hospital Oswaldo Cruz. Começa às 14 horas, ficaremos lá até às 16 horas, então terão algumas atividades para as crianças, alguns brindes. É um momento ali de confraternização, né? Aí sairemos às 16 horas pela Paulista e terminaremos na Praça Alexandre de Gusmão, que fica ali na Alameda Santos, ao lado do Hotel Tivoli. Tá certo. Bom, queria agradecer então a participação da Adriana Moral, que é pedagoga do Centro Lume, Instituto de Educação Especial, falando um pouquinho com a gente hoje aqui sobre o Dia de Conscientização do Autismo, que acontece amanhã, dia 2 de abril. Adriana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Então, aí vocês acompanharam a entrevista aí com a pedagoga Adriana Moral, concedida para a TV Câmara. E agora a gente vai trazer aqui uma outra matéria da TV Brasil que fala sobre os desafios ainda que precisam ser superados pelas pessoas com a síndrome, do transtorno do espectro autista. Nós vamos aí essa matéria da TV Brasil e na sequência a gente volta aqui para finalizar o nosso programa. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivem nessa condição. E muitas convivem também com a falta de diagnóstico e de informações sobre o tratamento. Letícia é uma adolescente que gosta de bater papo e de pintar quadros como este, que ela guarda no celular. Depois de uma longa jornada, passando por diferentes profissionais de saúde, ela recebeu há pouco mais de um ano o diagnóstico de síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo. O tratamento melhorou e o jeito que meus pais me tratavam. É melhor agora. No colégio também ganhei um benefício de fazer a prova fora da turma, porque a turma é muito barulhenta. Eu quero ajudar outras pessoas a não passarem por essas situações semelhantes. Quando perceber algum comportamento um pouquinho mais estranho, ficar alerta e procurar ajuda. A melhor coisa que tem é a gente procurar a ajuda de um profissional. Para a avó, foi o fim de anos de angústia e a possibilidade de lidar com os sintomas de uma outra forma. Ela, que era toda tímida, ela se apresentou na Cidade das Artes, numa peça de teatro, com um público de 400 pessoas. Para ajudar outras famílias a identificar a condição clínica, que em geral está associada a dificuldades de interação social e desenvolvimento da linguagem, ela transformou essa história em um livro, que está sendo lançado hoje, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O Brasil não tem dados oficiais sobre a quantidade de pessoas com autismo, mas instituições internacionais ligadas ao tema estimam que 2 milhões de brasileiros tenham essa condição.
Para esta especialista, a dificuldade de se chegar ao diagnóstico está relacionada ao fato de o autismo se manifestar de diversas formas. O que é essa estranheza na comunicação? Podem ser várias coisas. O que é colocado como dificuldade de socialização? Podem ser várias coisas diferentes. Com o tratamento indicado em andamento, Letícia conseguiu alguns progressos e reduziu a medicação. E como qualquer adolescente, faz planos. Eu vou fazer biologia e me especializar em herpetologia, estudo de répteis e anfíbios. E depois eu vou estudar genética. Que legal, por quê? Motivos pessoais. Então aí a gente acompanhou essa matéria da TV Brasil que fala sobre os desafios ainda a ser superados, né, na questão da inclusão da criança com autismo, né, da pessoa adulta, né, enfim, da gente incluir as pessoas, né, com alguma síndrome, com alguma deficiência. Então, essa conscientização ainda a gente precisa avançar um pouquinho, né? Desculpe aí que o meu celular aqui ficou. Mas vamos lá, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso programa de hoje, o programa Diversidade e Inclusão vai ficando por aqui, né? Mas antes disso eu quero agradecer novamente aqui os meus apoiadores do programa de hoje, né? Os supermercados IMEC, aqui no centro da cidade de Montenegro. Lembra aí que o cliente do IMEC tem o IMEC+, cadastre lá o seu CPF no IMEC Mais, né? Isso você pode fazer através do site do IMEC, do aplicativo IMEC+, e também nos caixas dos supermercados. Você faz o seu cadastro e a partir daí você já sai desfrutando dos descontos do IMEC+. Sicredi Ouro Branco aqui no centro da cidade de Montenegro, Sicredi aqui na rua São João, também na avenida Júlio Renner, tem aí duas agências do Sicredi aqui na cidade de Montenegro, para melhor atender a nossa comunidade. O Mestre do Frango Montenegro, aqui no centro da cidade, na rua Santos Dumont 1516, pertinho da Praça dos Ferroviários, você encontra o Mestre do Frango. Também nas redes sociais, no Instagram. No Instagram você vai encontrar o Mestre do Frango Montenegro e por lá você vai conhecer todas as delícias do Mestre, os combos disponíveis aí, né, e como fazer o seu pedido. Eu agradeço aos meus apoiadores, a você que esteve com a gente, a você que nos acompanha, que assiste o nosso programa, né, que acompanha a programação da TV Mon HD. Convido você a permanecer acompanhando toda a programação, os programas aqui da nossa cidade, os programas que estão aí, filmes, séries, né, e tudo que a TV Mon traz para a nossa comunidade. Então acompanhe pelas redes sociais, pelo canal 6 da NET Claro Montenegro, pelo YouTube, Facebook, Instagram, você vai acompanhar toda a nossa programação. Eu agradeço a você novamente, né, e semana que vem o programa Diversidade e Inclusão está aqui novamente trazendo temas relevantes e importantes para a nossa comunidade. Um grande abraço e até semana que vem.